Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mayra e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre como foi a minha experiência com a Ayahuasca, tanto a primeira quanto a segunda vez. Hoje eu vou estar colocando aqui com vocês, conversando sobre essas experiências, essas vivências que eu tive com o chá. A experiência com esse chá é algo muito pessoal de cada um, tanto como o teu corpo vai reagir, né, o teu organismo, quanto a tua mente, né, como o teu subconsciente vai agir diante daquilo. Então, tiveram outras pessoas lá do local que não passaram tão mal, não precisaram ir tanto ao banheiro. Já eu precisei ir muito ao banheiro, é uma limpeza do teu corpo, é uma limpeza das impurezas do teu corpo, do teu espírito, da tua mente. Então isso tudo vai depender ali na hora de o quão mal você vai passar, o que você vai ver, como você vai se sentir. Tem pessoas que talvez não estejam preparadas para o que vão ver lá. Exemplo, uma moça que foi comigo, ela dormiu o ritual inteiro, porque provavelmente ela não estava preparada para tudo que iria ver. Então é uma experiência forte, esteja preparado tanto pelo sim quanto pelo não. Claro, você não vai ir lá participar já pensando, mas eu vou vomitar muito, vou passar muito mal. Isso é muito individual. Tem gente que vai achando que vai acontecer isso e não acontece nada. Eu vomitei só uma vez, as doses foram divididas em duas, depois da segunda dose que eu vomitei, e foi só naquele momento que eu vomitei. E depois pra mim foi mais ter que ir ao banheiro e fazer toda a limpeza em casa depois também. Porque fica muito tempo no teu organismo. Então tu vai se sentir um pouco fraco no início, nos primeiros 2, 3 dias talvez se sinta um pouco fraco, mas é como eu falei, depende muito do organismo de cada um. Então vamos lá que eu vou te contar como foi. O local que eu participei do ritual foi ali em Curitiba, é a Ayahuasca Luz, o nome do lugar. Você chega lá, eles já te recepcionam para sentar em cadeiras para preencher primeiramente o formulário. Quando você já conversa com eles, né, pelo WhatsApp para fazer o teu agendamento, eles já te mandam um pré-formulário sobre algumas coisas. E quando você tá lá, você preenche um novo formulário, tem que ser bem sincero sobre tudo. Eles perguntam se você usou drogas recreativas, drogas ilícitas, se você comeu carne suína, por exemplo, que não pode comer antes, entre várias outras coisas, outros fatores que podem estar interferindo na tua experiência. Depois de preencher esse formulário, você já pode sentar nas poltronas, nas cadeiras, né? Onde você vai ficar o ritual inteiro. Onde eu participei, eles forneciam colchonetes, se a gente quisesse deitar. Fica a critério da pessoa se ela quer levar um dela, se ela tem em casa, né? Se não, eles fornecem lá. Mas precisa esperar meia hora depois de tomar o chá para poder deitar. Sentada lá na cadeira, então eles fizeram uma oração, chamaram a gente para tomar o chá. É uma oração deles lá mesmo, só por respeito mesmo, né, à religião deles, à prática deles. E eles chamam daí cada um para tomar o chá. Primeiro eles servem uma dose e depois outra. Tem locais que servem logo em dose única. Daí vai todo o conteúdo, né, que tu tem que tomar, vai tudo de uma vez só. Onde eu tomei, eles serviram primeiro uma e na metade do ritual eles servem outra. Servido a primeira dose, a gente volta para a cadeira e eles vão preparando o ambiente com a trilha sonora e os incensos para a gente começar a entrar no ritual. Quando eu sentei na cadeira, fiquei ali meia hora esperando. Eu acredito que depois de uns 20 minutos eu já tenha pedido o colchonete, porque eu senti que eu queria entrar no poder, né, do chá, na força, só que eu não estava conseguindo pelo fato de estar sentado. Então eu logo pedi o colchonete, deitei e eu levei uma coberta e um travesseiro de casa, né, que eles pedem para levar. Eles pedem para levar uma coberta, um travesseiro, um colchonete se tiver, se quiser, né, e para levar um lanchinho para comer depois. Eu só levei o travesseiro e a coberta. Aí eu logo deitei. Quando eu comecei a entrar na força, o primeiro sentimento foi de sentir muito amor. Eu senti muito, muito amor e era vários pensamentos da minha família, assim, lembranças da minha família. Pensei muito na minha mãe, no meu pai, nas minhas irmãs. E eu comecei a chorar muito de amor por eles. Comecei a ter lembranças da minha infância. E nitidamente lembranças que eu me recordava realmente. Ali ainda não era o meu subconsciente agindo.
e eu comecei a chorar muito, 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 tampei o meu rosto, mas conforme eu ia observando o ambiente, eu percebi que quase todas as pessoas estavam naquele mesmo momento, sabe? Todo mundo chorando, mas é de amor. Depois desse amor incondicional, eu comecei a me ver como se eu estivesse retrocedendo, voltando, até eu me tornar um feto dentro da barriga da minha mãe. Eu olhei na minha coberta e eu vi aquele formato. Foi muito interessante, assim, eu até comecei a me aconchegar assim na coberta e me sentir como se eu tivesse voltado para a barriga da minha mãe, como se eu tivesse uma segunda vida agora. Depois desse momento, então, é como se eu tivesse renascido com outros olhos. Eu comecei a ter recordações da minha infância, aquelas que eu não me lembrava. Eu comecei a me lembrar, comecei a ver os momentos em que eu me senti uma criança triste, comecei a me recordar de pessoas que me magoaram e várias outras situações em que eu me vi ferida, e eu fui vendo com outros olhos. Eu fui vendo com os olhos da outra pessoa, que ela também é uma vítima, né? Comecei a sentir a dor da outra pessoa, e aí começou o momento de chorar muito. Chorei muito, mas ao mesmo tempo que eu lembrava dessas coisas ruins, eu já ia substituindo aquele sentimento. Eu substituía a mágoa por gratidão, por felicidade, porque, né, que bom que eu tô conseguindo ver o lado da outra pessoa, e aquilo foi me tranquilizando, mas ao mesmo tempo que me tranquilizava, eu chorava muito, chorei demais. E depois daquele choro frenético de tristeza mesmo, veio um momento que eu comecei a sorrir. Eu comecei a sorrir muito, eu até me assustei porque naquele mesmo momento que eu comecei a sorrir, o rapaz, ele tava passando, né, um dos rapazes que serve lá o chá, ele tava passando pelas pessoas para ver se tava tudo bem, né, tudo mais. E aí quando eu tirei meu rosto debaixo da coberta, ele tava do meu lado e eu tava sorrindo muito. Eu só olhei pra ele e eu falei, tá tudo bem. Porque eu tava chorando muito e ao mesmo tempo começando a sorrir demais, assim. É uma alegria muito boa que vem quando você se conforta por substituir aquelas tristezas por coisas muito boas. Como eu falei também, a música do ambiente, ela influencia muito. Então teve ali um outro momento, né, depois do início, que eu comecei a prestar muita atenção na música e eu ia entrando junto na trilha sonora. Parecia que aquilo estava combinando com os meus sentimentos e também os cheiros, né, dos incensos que eles colocam no ambiente, você vai se conectando cada vez mais com as suas visões. Então, depois daquelas recordações, eu comecei a ver coisas sobre o meu futuro. Porque antes de tomar o chá, eu pedi para que aquilo mostrasse uma resposta para mim sobre o que eu deveria fazer da minha vida, né? O que seria, o que eu iria trabalhar, qual que era o meu dever aqui na Terra, o que eu tinha que fazer. E começou a me vir várias visões, assim, o que eu poderia mudar, os meus comportamentos, a área da minha vida que eu estava trabalhando, que eu estava atuando, já era a área que eu deveria, que é com pessoas. Eu sempre trabalhei ou em hospital ou em clínicas, né? Então sempre foi ajudar pessoas o meu foco. Só que aquilo mostrou para mim que o meu dever não era exatamente trabalhar assim, indiretamente com as pessoas, mas sim ajudar elas diretamente, né? Com palavras, com ações, mostrando sobre como a minha vida pode ter mudado depois dessa experiência. E também as visões que eu tive foram sobre relacionamentos. Os meus relacionamentos passados, juntamente com relacionamentos atuais e tudo, eu me vi me curando daquilo, porque sempre que a gente se envolve com alguém, principalmente amorosamente, né, a gente acaba ficando com traços, né, daqueles relacionamentos, daquela pessoa na gente, isso fica gravado na gente. E naquele momento eu vi tudo aquilo se curando e a minha essência voltando para mim. Eu consegui sentir uma cura do meu corpo e da minha alma. A cura do meu corpo é o que mais mexeu comigo no sentido de passar mal, né? Porque cada um tem o seu ritmo ali. Então, quando eu comecei a passar mal do meu corpo, foram em locais onde eu já tive doenças e foram em locais que às vezes eu tinha uma dorzinha, mas ignorava. Exemplo, dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça e eu sentia aquilo tudo curando, assim. Você consegue sentir nitidamente
ele agindo naquele local. Você sabe que é aquilo, é só um saber. É uma coisa que vai partir de você conforme o que você sabe sobre você mesmo. Então, ao mesmo tempo que o chá ele vai te ajudando a ter o autoconhecimento, ele vai te ajudando a se curar dessas coisas que você já tinha conhecimento, que são as tuas impurezas, as doenças que você já teve. Isso tudo vai ir embora depois do chá. É por isso que você vomita, é por isso que você vai ter que ir no banheiro. Isso tudo vão ser as impurezas saindo de você, tanto da sua mente quanto do seu corpo. Depois dessa segunda dose, então foi esse meu momento ali de conexão. Eu fiquei naquela conexão durante 1 ou 2 horas que pareciam eternas, assim, na verdade. Tem gente que pensa que passa muito rápido, mas os 4 minutinhos, as 4 horinhas que você vai ficar lá, vai parecer 8 horas, porque é muita informação que você tem acesso. São muitas recordações, muitos momentos seus. Então tudo aquilo vai parecer muito intenso, e é muito intenso. E aí depois, quando foi passando esse efeito ali da segunda dose, eu já fui me conectando comigo de novo, assimilando tudo que eu vi. Mas uma coisa é certa, eu não aconselho quem quer participar das 2 doses a dirigir depois. Eu ainda fiquei um pouco zonza, com a visão ainda um pouco embaraçosa por uns 2 dias, mais ou menos. Por um dia, assim, pelo menos eu ainda fiquei um pouco no ar, assim. Então não é ideal que você saia de lá e saia dirigindo. O meu namorado, ele tomou comigo e ele conseguiu dirigir, mas ele só tomou 1 dose, porque ele já não se sentiu confiado para tomar a segunda e ainda dirigir depois. Ele ficou com um pouquinho de medo disso, então ele só tomou 1 dose. E daí conseguiu dirigir de volta para casa, mas a experiência já foi outra e talvez não teve tanta informação quanto se ele tivesse tomado as 2 doses pela segunda vez do ayahuasca. Depois que eu tomei a primeira dose, eu logo me deitei, né? Depois dos 20 minutos de novo, pedi para me deitar. E no que eu me deitei, então eu comecei a entrar no caminho das tribos, porque quando eu tomei dessa segunda vez, eu pedi para ter acesso ao meu subconsciente, mas que eu conseguisse me conectar com os meus ancestrais, com os meus antepassados. E como meu avô materno, ele era índio, então eu consegui ter uma conexão mais forte com isso, sabe? Pelo fato do chá ser de origens indígenas, então quando eu comecei a entrar na força, eu senti a presença de um índio comigo. Ele estava me guiando, me levou até em volta de uma fogueira com vários índios e a gente começou a dançar. A tribo toda estava dançando e como se estivessem vibrando por eu estar ali junto, sabe? Então eu entrei naquele espírito indígena e fui dançando com eles. No que eu estava dançando com eles, eu percebi que tinha uma selva em volta de mim. E quando eu olhei para a natureza, eu vi uma onça e eu fui andando em direção dela, porque ela estava em pé só me olhando como se estivesse me esperando. Eu consegui ter essa conexão com ela. Então eu comecei a seguir ela e ela me levou por um caminho muito de luz, assim, divino, muito forte, e a frequência daquela luz ficava tinindo no fundo, sabe? Como se eu estivesse indo em direção a uma frequência muito forte mesmo. Quando eu cheguei naquela frequência, a onça me deixou com anjos, e os anjos eles me mostraram a bondade do mundo, como se fosse um mundo sem as impurezas que tem hoje, né? Os crimes que a gente vê, por exemplo, né, em noticiários, era sem tudo aquilo. Imagina um mundo sem todas essas notícias, sem toda essa maldade, sem todo esse lado escuro. Eu consegui ver o mundo perfeito, assim, do jeito que deveria ser. Quando eu fui saindo daquilo, foi me mostrando daí o lado ruim, que o lado ruim é como o mundo é hoje, né? Com as crueldades que tem, com a maldade que tem no mundo. E os anjos me mostraram, então, esses 2 lados. Depois de me mostrar os 2 lados, eu me emocionei muito, chorei muito mesmo, tanto com a bondade, a sentir aquela pureza dentro de mim, como se eu fizesse parte daquilo, foi algo muito forte. E depois sentir que fomos nós, seres humanos, que estragamos isso, também foi algo que
pegou muito em mim, assim, eu chorei muito. E quando foi passando aquilo, eu senti que os anjos estavam conversando sobre mim. E eles estavam conversando, agora fica a critério dela, se ela quer voltar ou se ela quer ficar aqui na pureza que é. E aquilo até me assustou um pouquinho, mas provavelmente era só a minha conexão, né, com o chá. Eu pedi por isso. Eu ouvi eles falando e eu falei, eu preciso voltar, eu tenho minha família, né, tenho muitas coisas ainda para fazer. E quando eu falei aquilo, eu ouvi asas batendo, me levando de volta para o meu corpo, como se tivesse então me devolvendo para o meu ser, para eu viver tudo que eu tenho para eu viver. Depois que eu tomei a segunda dose, me veio aquele momento assim de gratidão. Eu senti uma vibração muito forte em mim, uma conexão com tudo que eu vi e comecei a ter mais visões, né, sobre o meu futuro, sobre o que eu iria fazer. Eu vi a minha família, né, a minha família, meu futuro marido, meus filhos, os meus animais, né, que também fazem parte da minha vida, fazem parte da minha família. E eu consegui ver tudo em perfeita harmonia. Eu consegui ver como se eu tivesse curado aqueles momentos da minha vida. Conforme foi passando o efeito, novamente fui voltando para mim, né? Mas aquele efeito, ele permaneceu por um dia, assim. Eu passei bem mal depois dessa segunda experiência. Talvez principalmente por essa vivência mais divina que eu tive. É uma frequência muito forte para nós seres humanos participar, né? Mas foi algo muito único, principalmente essa segunda experiência. Foi algo muito profundo para mim. E os dias depois do chá, eu ainda sentia uma presença comigo. Ao mesmo tempo que eu me sentia observada, eu sabia que era algo bom. Porque até quando eu estava em casa, eu ainda me sentia como se tivesse alguém comigo, sendo que não tinha ninguém em casa além de mim. Mas conforme eu fui tentando me conectar para perceber o que era, eu percebi que era uma presença muito boa, que estava tentando me guiar e me mostrar como eu poderia utilizar aquela sabedoria trazida pelo chá, como que eu poderia aplicar aquilo na minha vida. Então foi algo muito, muito forte, muito intenso, mesmo depois, tanto a primeira experiência quanto a segunda, eu tive muita sede de conhecimento, eu quis estudar muitas coisas, tanto sobre o chá, quanto sobre os nossos corpos sutis, né, para entender como a gente poderia se curar, como a gente poderia, mesmo sem tomar o chá, ainda assim ir atrás de algo a mais, né? Então eu tô sempre estudando sobre esse mundo, sobre essas vivências, essas experiências. Me trouxeram muita coisa boa, muita luz, muita prosperidade e sabedoria para coisas que antes eu não tinha noção de como lidar. Pessoal, então essa foi a minha experiência, né, com a ayahuasca. Se fica alguma dúvida que talvez eu possa estar ajudando, deixe nos comentários, né? Talvez eu possa estar te ajudando, possa estar conversando com você sobre isso. Mas foi algo muito incrível, então eu super indico, né? Quem quer participar desses rituais, quem quer ter um autoconhecimento, entender o seu subconsciente, né? As coisas que estão armazenadas ali, tem muito poder para você saber lidar com o teu atual, né? Com a sua vida atual. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Como eu já falei, podem deixar nos comentários qualquer dúvida, lembre de compartilhar com alguém se você quiser compartilhar a minha experiência. Deixe o seu like, se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber a notificação e até o próximo vídeo.